Vídeo de hoje, polêmica, vamos falar sobre impugnação de laudo pericial e teremos aqui um conteúdo de caso real. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. O vídeo de hoje, nós teremos um conteúdo diferente. Vai ser um conteúdo estilo React. Eu vou trazer aqui um conteúdo para vocês de uma pessoa muito legal na perícia, uma profissional que eu admiro muito e gosto bastante dos conteúdos dela, que é a Ale. Vou deixar aqui pra vocês o Insta dela. E ela tem canal no YouTube também. E recentemente ela fez uma live falando sobre impugnação de laudo pericial, onde ela mostra um caso real. Porque a Lê, ela pega muito, gente, laudos assim, daqueles que é difícil, sabe? E ela sempre mostra isso nos stories. Então se vocês gostam mais desse tipo de conteúdo, já segue ela lá no Instagram. E ela recentemente fez uma impugnação de um laudo pericial como assistente técnica. Um desses laudos que é repleto de erro. E ela fez uma live de estudo de caso sobre um desses casos que ela pegou, e como esse é um conteúdo muito importante e que deve ser espalhado pelo mundo da perícia, que deve ser falado, então eu deixei a live dela para assistir hoje junto com vocês. Eu não sei o que ela vai falar nessa live, eu já vi vários casos dela nos stories, como eu falei, mas eu não sei exatamente qual deles ela vai falar nessa live, e não sei a história toda, então nós vamos ver esse estudo de caso, e claro, também vou comentando, trazendo as minhas observações, para agregar ainda mais nesse conteúdo. Então, sem mais delongas, impugnação de laudo pericial. Então eu tô aqui no canal da Ale, ela tem canal no YouTube também, então quem quiser já ir lá se inscrever, e inclusive depois para vocês assistirem a live completa, porque talvez eu faça alguns recortes aqui depois na edição, colocar só os pontos principais. Então depois vocês podem ir lá assistir a live completa no canal dela e vamos assistir a este estudo de caso de impugnação de laudo pericial. Eu separei aqui algumas partes, tanto do laudo, o último que eu mostrei, que vocês comentaram bastante, né? Eu compartilhei nos stories algumas partes e muita gente comentou, respondeu no direct, fez perguntas, deu sugestões também. Então eu percebi que foi um assunto que interessou muita gente. Então hoje eu separei mais partes do laudo que eu não cheguei a mostrar nos stories e coloquei aqui nessas imagens pra gente analisar um pouquinho do laudo em si e também de como que eu impugnei, como que eu mostrei, né, cada parte disso no parecer técnico e como que eu coloquei ali pra explicar por que estava errado. Começando aqui eu teria muito mais coisas a mostrar sobre esse laudo. Logicamente, eu não vou mostrar a assinatura inteira, o nome da pessoa. Eu apaguei algumas partes, eu deixei só a última parte do nome, né, o último nome, pra gente ter uma noção, mais ou menos, da comparação, do confronto entre a assinatura padrão e questionada. Que eu não posso mostrar a assinatura inteira, né, mas eu dei um jeitinho pra gente conseguir analisar juntos. Eu vou começar mostrando o laudo, algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu não vou comentar tanto, porque depois eu vou mostrar meu parecer. Aí no parecer eu fiz comentários sobre o laudo, então para não ficar repetitivo, eu vou só destacar algumas partes aqui e quando a gente chegar na parte do parecer, eu faço realmente os comentários, tá bom? Uma das dificuldades que a gente tem como criador de conteúdo da perícia é que tudo que a gente vai falar tem sempre um contexto complexo por trás. Então a gente precisa selecionar muito bem as informações que a gente vai passar, como que a gente vai passar, porque só pra gente contar uma coisinha de um caso, a gente tem que explicar todo o contexto, explicar tudo que tá acontecendo e muitas vezes a gente não pode mostrar grande parte das coisas, então isso pode prejudicar um pouco a compreensão pra você que tá recebendo o conteúdo, mas assim como a Ale falou, a gente vai dando um jeitinho pra conseguir estar trazendo conteúdos cada vez mais relevantes pra vocês. Esse é o modelo do laudo da pessoa. Então, primeira coisa, ela começou ali, aliás, eu falo ela porque é a pessoa, mas nesse caso foi um perito, muitas pessoas entenderam que eu sempre coloquei ali, ela fez isso, ela fez aquilo, mas eu queria dizer a pessoa. Então, ela colocou aqui nos equipamentos. Então, né, esse modelo aqui, ele acaba sendo meio conhecido da gente, né? Aparece muito para impugnar esse modelinho aqui. Ele aparece bastante nesses laudos mal feitos. Porque é de um certo curso aí que, né, deu esse modelo para os alunos só pegam, não revisam e só vão colocando. Então a gente vê bastante esse modelinho, né? Muda uma corzinha ou outra, alguma coisinha ali do layout dá uma diferença,
mas essa estrutura é bem parecida. Já falei aqui pra vocês em vários vídeos sobre o que eu acho de modelos, né? E isso aqui é um exemplo muito claro de como um modelo vai te atrapalhar ao invés de te ajudar, porque primeiro você vai ter um lado igual ao de 500 mil pessoas, e isso vai te atrapalhar em trazer credibilidade, isso vai te atrapalhar em trazer uma personalidade pro teu documento, conseguir colocar uma cara pro teu trabalho. E a segunda coisa é justamente o que a Ale falou, do modelo não ser muito bom, e eu falei isso em algum outro vídeo recente aqui no canal. O modelo não é bom e aí ele te atrapalha. E tem modelos que são péssimos. Esses dias eu peguei um na consultoria, como a Ale falou, a gente que tá acostumado a ver laudos por aí, a gente já identifica os modelos, porque são sempre todos iguais. E um modelo determinado aí, X, um perito que entrou na minha consultoria estava utilizando esse modelo. E dentro desse modelo tinha uma frase que dizia o seguinte, que na verdade nem precisava estar ali fazendo uma perícia completa, porque era nítido que a assinatura era falsa. Isso estava escrito no laudo pelo perito. Aí você imagina, como que um perito vai colocar no laudo uma frase que desqualifica totalmente o trabalho dele? Ele simplesmente escreveu no laudo que não tinha necessidade de ele estar ali fazendo aquele trabalho, que o trabalho dele não é importante, porque qualquer um conseguiria ver que aquela assinatura é falsa. Imagina eu te entregar um laudo pericial falando que, na verdade, olha, o resultado é esse, mas nem precisava dessa perícia aqui que você pagou, todo o trabalho que eu fiz, esse trabalho técnico que eu tô te apresentando, nem era necessário, porque era só você olhar aqui que você já ia conseguir ver que a assinatura é falsa. E isso é de praxe desse modelo de curso. E quanto você acha que isso tira de credibilidade pra você? Muita. Talvez você pode até pensar, mas o juiz nem vai reparar que tá todo mundo com o lado igual. Será? Talvez ele repare, talvez não. Mas não é só o juiz que te interessa. E as partes, os advogados? Fora a tua credibilidade com os demais colegas, que eu não sei vocês, mas eu acho importante prezar. Se eu quiser, o vídeo que eu falei semana passada, aliás, não foi semana passada, porque esse vídeo aqui vai sair bem depois, mas o último vídeo que eu fiz respondendo perguntas. Uma das perguntas que me fizeram foi sobre ser correspondente pericial, como divulgar o trabalho, como ter um trabalho bem feito. E uma das coisas que eu falei é que o nosso mundo pericial é pequeno. O networking e tudo mais, você acaba conhecendo os peritos. Como é que você quer ser contratado, por exemplo, para minha empresa, se eu já vi por aí que você nem se esforça para ler o laudo, você nem teve o esforço de escrever o seu próprio laudo, você só copiou e colou do modelo. Então usem com muito cuidado o modelo e pensem em todo o impacto que o laudo pericial de vocês tem para a carreira de vocês, seja positivo ou seja negativo. Mas essa estrutura é bem parecida. E aí eu tô destacando que ele começou colocando que ele usou lupa digital, microscópios digitais, réguas e transferidores. E, spoiler, não tem como ele ter utilizado nada disso, porque ele simplesmente não fez coleta de padrões, então ele não tinha nem a coleta em via física para dizer que eu usei isso aqui só nos padrões, no que eu tinha físico, podia ser uma desculpa. Não nesse caso, porque ele nem coleta fez, então ele só tinha o que estava nos autos. Então, assim, onde foi que ele usou essas lupas, microscópios, régua? Ele colocou a régua na tela do computador. Ou pior, ele imprimiu para colocar o transferidor e o microscópio na impressão do documento, né, da digitalização. Não se imprime digitalização para analisar no microscópio. Por quê? Porque você não vai estar vendo melhor, você não vai estar vendo mais características que você não consegue ver na tela. Porque quanto mais você ampliar aquele documento que você imprimiu, adivinha? Você está ampliando a impressão, você está ampliando a tinta da impressora, você não está ampliando a assinatura. Porque a assinatura não está naquele papel, você imprimiu uma digitalização. Isso não vai te ajudar em nada na sua análise técnica, e na verdade isso demonstra falta de técnica, justamente por causa disso que eu estou falando. Isso passa a impressão de pouquíssimo zelo e muita falta de técnica, porque ou você esqueceu que você não usou esses equipamentos, se você esqueceu de tirar do seu laudo, isso interfere inclusive diretamente no seu método, e o seu método sempre tem que ser muito claro e sempre tem que estar dentro dos parâmetros científicos. Então isso pode parecer um erro bobo, mas na verdade é muito grave. A gente fica, onde é que você está usando isso, moço? Então, sim. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta quando chega aqui nesses equipamentos é: onde que você utilizou tudo isso? O que acontece? Ele pegou esse modelo pronto e só segue adiante. Eu uso a mesma coisa em todos os meus laudos. Então ele não revisou para ver se isso realmente estava de acordo com essa análise específica dele. E se ele não fez coleta de padrões nesse caso, talvez ele não faça nenhum laudo que ele faz. Isso quer dizer que todos os laudos ele coloca esse que usou lupa, microscópio, régua e tal, e ele na verdade nunca teve documento físico para usar, então todos os laudos estão indo com isso aí que está errado.
Enfim. E embaixo aqui eu apontei grafocinético, porque foi uma coisa que eu decidi não colocar no meu laudo. Porque assim, ele colocou que o método que ele está utilizando é o grafocinético. E aí ele dá uma explicação aqui embaixo, o que envolve o método, como é feito e tal. Mas, logo em seguida, aqui na próxima página, ele meio que se contradiz um pouco. Por quê? Porque ele detalha a metodologia dele. E aí, ao detalhar essa metodologia, ele coloca esse passo a passo. E aí eu destaquei aqui que ele, minuciosos exames na peça questionada. Minuciosos exames utilizados nas peças padrões, né? Eu tô aqui na frente, deixa eu me tirar um pouquinho e colocar mais pra cima. Ele diz que ele fez minuciosos exames na peça padrão. Então ele fez, segundo a metodologia que ele está usando, né? Examinou questionadas, examinou padrões. Utilizou aparelhos específicos, ilustração das análises, marcações e apontamentos. E aí ele já passa para quê? Demonstração através da tabela, contendo convergências e divergências. Elabora laudo, conclusão. Uma coisa importante antes da Lê continuar aqui. Gente, vocês precisam entender o que é método científico. Marcação, elaboração do laudo não é método científico. Isso faz parte do seu trabalho do perito, sim, mas isso não faz parte do seu método técnico. Quando a gente fala em metodologia no laudo pericial, nós estamos falando de método científico para fazer os exames técnicos. Aquele primeiro parágrafo que aparece lá, dando uma explicação mais genérica do método grafocinético, ele até pode ser usado. Eu já usei isso no começo também, lá atrás, nos meus primeiros laudos. Mas hoje, a visão que eu tenho é diferente e eu quero passar aqui para vocês. O seu método precisa ser reproduzível. Isso significa que você precisa detalhar o seu método. Aqui, quando ele colocou o detalhamento da metodologia, ele começou bem. Exames na peça questionada, exames nos padrões. Realmente é isso que você faz quando você está analisando. É isso que você faz nos seus exames técnicos. E é isso que você precisa colocar no teu laudo pericial. Agora, utilização de aparelhos específicos. Que aparelhos específicos? Para quê? Se você utilizou algum aparelho específico para um exame específico, você tem que detalhar isso no teu método, porque o método tem que ser reproduzível. Isso significa o quê? Que qualquer outro perito que leia o seu laudo, ele tem que ser capaz de entender todos os materiais que você usou e qual foi o passo a passo do teu exame, para que ele consiga reproduzir esse exame nas mesmas condições, para ver se ele vai chegar no mesmo resultado. Então hoje eu também detalho o meu método em etapas. Eu não coloco aquele parágrafo genérico como ali tá. Método grafocinético consiste na comparação de assinaturas. Não, você coloca passo a passo. O que você faz? Qual é o passo a passo do teu exame? Isso, inclusive, é um excelente exercício para você perceber se você está preparado, se está sabendo fazer as análises. Porque se você nem sabe detalhar o método que você faz, significa que ou você faz tudo aleatório, ou você não tem nenhum método. Simplesmente pega uma lista, vai analisando aleatoriamente, ou já faz o confronto direto, está errado. Isso vai te causar muitos problemas de viés, de não trabalhar as hipóteses, de deixar evidências de fora. Como que vocês vão arrumar isso? Preste atenção. Baixem na internet o manual de boas práticas grafoscópicas da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. É gratuito. Leiam e leiam ele completo, mas lá tem a parte de metodologia com passo a passo, inclusive. E eu aconselho muito que vocês utilizem aquilo para fazer a descrição do método de vocês. Mas não basta vocês fazerem a descrição no laudo, vocês realmente precisam fazer o exame corretamente. E não achem que o assistente técnico não percebe, porque aqui, ó, ele já se denunciou colocando a tabela ali embaixo, mas mesmo que ele não escrevesse, a gente como assistente, quando tá lendo o laudo, a gente percebe. Então não adianta você colocar que usou o método XYZ, que é o mais aceito na área, se você realmente não usou. Essa é o passo a passo ali numerado, 1, 2, 3, 4. Ele tá me dizendo que ele seguiu essa ordem. E aí eu pergunto, né? Tá faltando uma parte muito importante da análise grafocinética. Ele fez análise na peça questionada, ele fez análise na peça padrão. Cadê o confronto? Em que parte aqui ele confrontou o que ele achou nos minuciosos exames da peça questionada? Onde foi que ele confrontou com o que ele encontrou nas peças padrões? Aparentemente ele não tem essa etapa na metodologia dele. E aí o que ele fala ali mais ou menos de confronto, que não é um confronto, é ele jogar tudo numa tabela de convergências e divergências. Examinou questionadas, examinou padrões. Daí, utilizou aparelhos específicos. Parece que ali no segundo parágrafo dessa página tá colocando algo sobre confronto ali, não dá pra ler porque a carinha da Lê ficou em cima. Mas algo ali, ó, precisa confrontar os padrões manuscritos correspondentes, falando da variação natural, falando provavelmente das causas modificadoras da escrita. Agora, eu duvido muito que essa pessoa realmente considerou essas coisas na hora de fazer a análise. Até porque se ela usou tabela,
não existe raciocínio pericial, não existe complexidade da escrita, não existe variação natural, não existe nada dessas coisas. Quando você usa tabela, você mata raciocínio pericial, você mata o teu exame técnico de forma dinâmica. Você só se limita a preencher, observar coisas e preencher uma tabela. Você não está realmente fazendo um exame técnico e avaliando todas as nuances da escrita. Dava para colocar isso aqui numa impugnação, porque apesar de ele falar que usa o método grafocinético, a explicação dele do método, o detalhamento da etapa ali, das etapas de análise dele, não correspondem ao método, né? Não correspondem de fato ao método grafocinético. Mas esse laudo, especificamente, eu tinha tanta coisa, vocês vão ver que tem tanta coisa para falar sobre, que eu não falei tudo. Porque se eu fosse falar tudo também, talvez, sabe aquele negócio de você falar demais, talvez fica muita página, fica cansativo, talvez o juiz não vai ler e tal. Então eu escolhi algumas coisas. Eu falei sobre a tabela de convergências que ele usou, eu falei, mas eu escolhi colocar lá na conclusão. Mas tá aqui um ponto que ele não... Ah, lembrei de uma coisa também. Tem um vídeo aqui no canal sobre por trás do exame técnico, como é que se faz uma perícia grafotécnica, qual é o método, quais são o passo a passo, tá? Vou deixar aqui nos cards ou na descrição aqui do vídeo. E uma das coisas que eu falo nesse vídeo é que a última etapa que os peritos não fazem, a maioria dos peritos não faz, spoiler, é a etapa de raciocínio pericial. Detalhou corretamente a metodologia do método grafocinético, então caberia também impugnar por isso daqui. Se for uma impugnação bem feita, só isso aqui já teria condão para derrubar o seu laudo, porque se a sua metodologia não é bem feita e não é confiável, o seu resultado não é confiável e a sua perícia não tem nenhuma credibilidade. Isso já é suficiente para você colocar dúvida no juiz e ele não confiar na sua prova, que é o que ele precisa e é o que ele quer para ter um respaldo para decidir. Porque se a sua metodologia está errada, como eu falei, o seu resultado não é confiável. Você não escapou de viés, você não fez uma análise global, você não considerou todas as hipóteses, então não dá para confiar na tua conclusão. Aqui eu coloquei em destaque só para mostrar para vocês, porque mais pra frente, quem já viu nos stories, uma das coisas que eu apontei nesse laudo é que ele utilizou de forma errada o termo, o elemento grama. Ele apontou, depois a gente vai ver como que ele apontou, falando sobre traços de ligação, assim, falou uma coisa nada a ver com grama. Mas, na introdução dele, na explicação dele sobre os elementos, ele colocou aqui, ó, o conceito de grama compreende naturalmente um traço executado sem inversão de movimento. Então ele aqui colocou, ok, correto. Mas lá na análise, ele fala uma coisa totalmente nada a ver com gramas. Então, só pra gente ver que provavelmente ele só usou esse modelo, ele não analisou, não viu se estava de acordo com o que estava no laudo dele, só utilizou o modelo. Tem um modelo, vou usar e é isso aí. Ele não está seguindo. Esse vídeo vai ficar grande, né? Porque eu tô falando um monte, mas tudo bem. Acho que deve estar interessante para todos. Uma coisa interessante também, eu falei nos meus stories outro dia, me perguntaram, como é que você sabe que você tá preparado? E uma das coisas que eu falei é preparado para fazer uma perícia eficiente, né? Uma das coisas que eu falei é, você precisa ter uma base sólida em grafoscopia. Isso aqui demonstra que a pessoa não tem nem o básico. Você não sabe nem o que é grama. Isso é o básico do básico. Como é que uma pessoa dessa vai fazer uma perícia eficiente? Não vai. Não vai. Já começando aqui sobre pra vocês perceberem, né? Eu apaguei os nomes, os primeiros nomes, deixei só o último nome, que é Marques, né? É um nome genérico suficiente, então não dá para identificar quem é o periciando aqui, né? Só para vocês terem uma noção, ele chegou à conclusão dele de convergência. Ele disse que foi o mesmo punho que assinou essas assinaturas aqui. E uma coisa, né, aqui. Eu impugnei, falei sobre isso, o ataque que ele colocou ali em cima, que ele colocou tudo como apoiado, alguns em ponto de repouso, apoiado, ponto de repouso, remate também, mas olha a qualidade da imagem, onde ele está apontando os ataques e remates. Qualidade, assim, ele só consegue ver apoiado, porque não dá pra ver mais nada nessa qualidade de imagem, né? Então, realmente. Aí aqui embaixo você consegue ver como que ele falou sobre as gramas. Ele fala aqui que observou-se o grama em traço de ligação presente na escrita do sobrenome, mantendo um padrão entre as letras, assim, nada a ver com o que é grama. E aí eu até pensei, talvez ele só tenha trocado o nome, porque lá na introdução ele colocou de forma correta o que é grama. Só que, olha como ele coloca, gramas, entre parênteses, forma, e embaixo ele coloca também de novo gramas.
Então, assim, não foi um erro, ele repetiu, ele colocou 2 vezes o mesmo erro. Então, foi. Outra coisa importante aqui, ó, agora falando de estética. Olha ali a letra G e a J, que ele colocou um verde que tem pouquíssimo contraste com o fundo branco do documento. Isso aqui dificulta muito a leitura e se você faz isso no seu laudo inteiro, você não está ajudando seu leitor a ter mais compreensão do seu laudo. Realmente, uma coisa errada. Ele colocou gramas, posição, né? Gramas forma, gramas posição embaixo. Eu não sei o que ele imaginou aqui. Só rapidamente, vamos só analisar uma situação aqui, tá ali nesse laudo. Ela falou que foi convergência, então ele disse que é autenticidade na conclusão. Olha ali na letra I, gramas posição. Nas peças padrões, são construídos o passante superior em haste. Na peça questionada, foi construído o passante superior em haste. Deve ser uma letra maiúscula, porque ele tá falando em haste superior, então deve ser essa partezinha de cima, né? Agora me diz, será que as 2 letras T terem haste, que é o básico da fórmula de uma letra T, é uma característica relevante para convergência? Será que isso aqui devia estar no laudo dele? Será que isso aqui devia ser uma evidência que ajudou ele na conclusão? Deixo aí para vocês o raciocínio. Aqui, ele fala, essa aqui eu dei sinceras gargalhadas. Ele fala do alinhamento, e aí ele fala que é o quê? É ascendente, descendente e sinuoso. Para que escolher, assim, só um? Ele não disse é ascendente ou descendente ou sinuoso, é os 3. O alinhamento é ascendente, descendente e sinuoso. E aqui eu não coloquei como ele coloca os momentos gráficos. Ele fez a contagem, disse que as peças padrões apresentam 9, 13 e 18 momentos gráficos. E aí ele diz que a peça questionada apresenta 14 momentos gráficos. Então, tipo, ele não conseguiu identificar qual era o alinhamento. Joga os 3 aí que não vou errar. Quando eu vi isso, eu dei uma bela gargalhada, admito. E aqui embaixo, ó, ele colocou espaçamento gráfico interlateral. E aí, tem tanta coisa assim, errada, tanto de digitação, erro de digitação mesmo, erro de gramática, que eu fico em dúvida se ele errou digitação, se era para ser interliteral e ele só errou a digitação, apesar do A ficar bem distante do I no teclado, mas enfim, ou se realmente ele confundiu o nome, não conhecia. Eu fiquei em dúvida se isso aqui era um erro ao acaso, assim, digitou errado, ou se foi um erro de propósito, porque ele realmente não sabia. Mas ficou aí marcado. Ô, gente, voltando no raciocínio. Eu vou insistir em raciocínio sempre para toda a minha vida, porque isso é extremamente importante na perícia grafotécnica. Analisa ali, momentos gráficos. As peças padrões apresentam 9, 13 e 18 momentos gráficos. Beleza. A peça questionada apresenta 14 momentos gráficos. E daí? E daí? O que isso quer dizer? Isso é uma evidência que vai mais pro lado da convergência, da divergência? E essa variação aí nos padrões, como é que você trabalhou isso? E zero narrativa nesse laudo, né? Zero. Poder de convencimento que não tem. Você só tá limitado a informar pontos técnicos. Mas você não tá demonstrando seus exames, você não tá demonstrando raciocínio, até porque não dá pra fazer narrativa sem raciocínio. Esse perito aqui não tem nenhum raciocínio, isso fica claro no laudo dele. Então é impossível ele também trazer uma narrativa. Enfim. Esse perito conseguiu fazer pior. Aqui, olha, novamente ele ficou em dúvida, aí colocou aqui no calibre. O calibre dos padrões são médio a grande, né? Não é médio, mas também não é grande, é de médio a grande. E aí na peça questionada, o calibre é grande. Aí ele coloca como convergente. Então assim, não entendi foi nada também. E aqui, chegando assim, numa cereja do bolo, a pressão. Após análise aproximada com microscópio digital, foi identificado que a pressão... Ele deve ter feito a impressão desse documento da digitalização. Possui uma pressão considerada de grau normal. Primeiro, ele só analisou peças digitalizadas. Onde que ele enfiou esse microscópio digital aqui na peça digitalizada? Não tenho ideia. Segundo, ele fez análise em peça digitalizada em qualidade baixíssima. Não tem como ele falar sobre pressão. E terceiro, o que é uma pressão normal? Assim, até onde eu estudei, os livros que eu vi e tudo mais, me falam em pressão forte, pressão alta, pressão média, pressão baixa. Eu ainda não vi uma pressão normal. O que seria uma pressão normal? Não sei. E aqui, novamente, ele ficou em dúvida. E a gladiolagem não é positiva nem negativa, é os dois. A gladiolagem é positiva e negativa. E acho que fica um pouco escuro aqui embaixo, né? Mas dá pra ver aqui que eu marquei só uma letra M, que é essa letra M aqui, é um marquis.
essa é a peça questionada aqui, tá vendo essa primeira letra grande aqui é um M que ele fez. E ele tá dizendo que essa letra M é convergente com a escrita dessa letra M aqui. Ele tá dizendo que as duas... Mas nem na aparência tá igual. Duas são feitas em guirlanda, e portanto elas estão convergentes. Ué. E aí ele identificou isso como tendência de punho. Eu também não sei se esse nome, se seria assim, tendência de punho. Colocaria como construção, método de construção, caminho do traçado, alguma coisa assim. Mas tendência de punho eu achei um pouco estranho. Mas tá bom, ele deu, eu digo que às vezes eles inventam uns nomes, uns termos que a gente ainda não viu. Tá, e aí chegamos na, é claro, tabela, né? Claro que tinha que ter tabela. Antes dela falar da tabela, vocês conseguem perceber, olhando esse laudo, que esse perito, ele deve ter uma lista de características, ou ele deve ter as características que ele anotou no que ele aprendeu no curso. Vou chutar que este perito só tem um curso básico, e talvez não dos tão bons, e ele simplesmente está se limitando a olhar as características que ele tem anotado no caderno dele e tentar identificar. E uma coisa importante, quando você tem um conhecimento básico demais, raso demais, você começa a ver coisa que não existe, ou você começa a forçar coisas que não estão ali. E eu falo isso até por experiência própria, porque no primeiro curso que eu fiz, aquele que eu já falei que era ruim, quando eu fui fazer a prova, tinha uma questão que era 2 assinaturas exatamente iguais. Aquela clássica, entre aspas, pegadinha, que era literalmente a mesma assinatura, copiada 2 vezes. Eu fiquei tentando achar coisas diferentes, porque tem era tudo na tela, né? Porque tem um pontinho um pouquinho mais escurinho aqui, então está diferente. Eu achei N diferenças, sendo que eram 2 assinaturas exatamente iguais, sabe? Copia e cola, a mesma imagem. Então, isso é uma coisa que acontece quando você talvez tem um conhecimento muito raso, você se ilude. Você não consegue realmente avaliar com propriedade técnica as coisas que você está observando. E aí aqui, né, na conclusão, eu disse, pelo menos esse perito alterou o layout, né? Deu uma personalizada aqui pra identidade visual dele. Já foi algum trabalho a mais do que normalmente a gente vê, aquela tabela que sempre é azul e amarela, que é o padrão desse modelo aqui. E aí ele fala, quando se trata da análise grafotécnica, raramente as convergências ou divergências têm como resultado 100%. Claro que ele vai usar assim, a porcentagem dos resultados, né? Obviamente. Mas ele fala também, cadê? Essa análise se assemelha a um teste de genética, apresentando a porcentagem sobre os resultados. E aí eu achei interessante que, por exemplo, aqui a pressão, ele colocou como convergente, né? Ele colocou lá que era normal, pressão. Qual era aquela? O alinhamento também, né? Que é os 3, ascendente, descendente e sinuoso, convergente também. O calibre, que era médio a grande, e a outra era só grande, ele colocou convergente também. Aí a gladiolagem, que ele colocou bem assim, a gladiolagem é negativa e positiva. Ele colocou os 2 aqui também, que ele ficou em dúvida. Aí ele colocou divergente. Por que? Não sei, né? Já que o calibre era médio a grande e a questionada era só grande, e ele deu convergente. Aí a gladiolagem, que era negativa e positiva, e o questionado era positivo, ele deu divergente. Eu ainda não entendi o critério para ser convergente ou divergente, porque... Spoiler, não tem critério. Eu entendi como a mesma coisa, já que o calibre, segundo ele, era médio a grande nos padrões, e era só grande na questionada, e ele deu como convergente a gladiolagem, que era negativa e positiva nos padrões, e só positiva na questionada também deu, aí ele deu divergente. Não sei qual foi o critério que ele utilizou aqui, fiquei bem em dúvida. Chegando nesse ponto aqui do laudo, você conseguiria me dizer, lendo o laudo dele, como que ele chegou na conclusão? Não. Por quê? Porque nem ele consegue dizer. Quando você trabalha na grafotécnica, você precisa do raciocínio. Quando você chega numa conclusão, você está validando uma hipótese. E esta hipótese tem que ser embasada por evidências. Então, você precisa conseguir me explicar e explicar para outras pessoas por que a tua conclusão é essa. Por que você está convencido que a tua conclusão é essa? Por causa disso, isso aqui aponta para isso, por causa disso. Tem uma explicação de verdade, gente. É o raciocínio pericial mesmo. Você só pular de um negócio aqui para cá e não ter esse meio, é quase como se você estivesse chutando a tua conclusão. Você tem 50% de chance de autenticidade, 50% de chance de falsidade. Mas você não sabe explicar por que você chegou naquela conclusão. Gente, ele piora.
Tem assim, o que piora pra mim, aqui os quesitos. Ele respondeu praticamente todos os quesitos dessa forma, assim, de todas as análises, tudo que foi perguntado sobre análise, ele não respondeu pra pessoa, assim, a pergunta, né? Se é de convergente ou divergente, não sei o quê. Ele só respondeu, todas as análises entre as peças tal, constam de forma clara ao longo do laudo, blá blá blá. Aí ele indica, né? O resultado consta na tabela do item 11 e a conclusão ele colocou no item 13. E aí, assim, a maioria ele respondeu. Olha só que é um pouco engraçado. Todas as análises constam de forma clara, simples e precisa. Aí você volta no laudo pericial, ele não sabe se a gladiolagem é positiva ou negativa, o alinhamento é sinuoso, ascendente e descendente ao mesmo tempo. Então, assim, não tem nada de clareza nem de precisão. Dessa forma, tudo isso, assim, tudo está no laudo, o resultado está na tabela, a conclusão está no item 13. Ele não respondeu diretamente, objetivamente, como indica o artigo 473, que ele tem que responder todos os quesitos de forma objetiva. E aí aqui só ele perguntou assim, pode-se afirmar serem antagônicas aquele quesito copia e cola que a gente sempre vê. Aí ele só fala, conforme análises realizadas, não restou dúvidas quanto à conclusão pericial alcançada, ou seja, a assinatura na peça questionada partiu do punho do autor, sendo autêntica. Aí não, eu falei, a gente sempre tem esse quesito, pede-se aos senhores peritos que forneçam um quadro, tal. Aí a nossa resposta sempre é no sentido de explicar que tá errado, né, que não faz parte da metodologia, blá blá blá. Ele aqui pelo menos foi feliz e disse, tá aí ó, devidamente informado no item 11. Ele não precisou bater de frente com o advogado que fez a pergunta, ele respondeu. Essa felicidade ele teve. E aí aqui, esse primeiro quesito feito pelo réu, ele tinha A, B e C, né? Aqui, solicitamos ao senhor perito que apresente em seu trabalho as seguintes informações. Aqui tinha B e C, na verdade. Talvez, como também é um quesito copia e cola, talvez vocês já tenham visto. Vem tipo uma tabela, assim, em que eles pedem que você coloque data de nascimento, várias informações que estão presentes no contrato, eles pedem que a gente coloque as informações aqui nos quesitos. Eu já recebi esse quesito algumas vezes, não sei se vocês já receberam, mas ele basicamente pede que a gente descreva qual é o objeto da perícia. Basicamente é isso, ele quer que a gente descreva qual é o contrato questionado ali. E aí, o perito aqui simplesmente disse que o objeto da perícia se tratou tão somente de análise. O objeto da perícia se tratou de análise, para averiguar se a assinatura na peça questionada partiu ou não do punho do autor. Ele podia ter parado por aí, pelo menos. Assim, já estava meio confuso, mas ele podia parar por aí. Aí ele diz, e vale ressaltar, ambas as partes possuem acesso à íntegra do processo, não cabendo ao perito ficar resumindo dados que não fazem parte do seu escopo, ou seja, da sua demanda. Então, quer dizer, não faz parte do trabalho do perito falar qual é o objeto questionado. Sim, como assim não faz parte? Eu fiquei bem confusa com muitas partes desse laudo, mas aqui foi complicado. Aí aqui de novo perguntam para ele sobre as análises comparando RG, blá blá blá, e aí ele só fala que o documento utilizado como padrão de confronto foram devidamente informados no laudo pericial, confira aí na conclusão da tabela de convergência no item 11 e conclusão no item 13. Essa é a resposta padrão dele para os quesitos. E eu peguei mais um aqui de quesitos. Sim, talvez vocês já tenham visto esse quesito também, que ele é bem de copia e cola também, que é aquele que pede pra gente fazer a coleta do periciano com os olhos vendados, blá 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 e tudo mais. Então, ele respondeu esse quesito aí. E assim, beleza, ele até que começou bem, ó. Vale ressaltar dados do contrato como pessoal. Olha, quando ele só pergunta, porque o que eu entendo? Que faça parte da análise documental. Eu conferi se os dados tem o número do RG da pessoa ali. Eu confiro se o número do RG corresponde ao número do RG da pessoa de fato, que eu tô analisando o punho. Então, esses dados, assim, eu respondo. O que eu não respondo é quando já me fizeram esse quesito de as taxas de juros que estão ali correspondem às taxas de juros. Aí eu já recebi esse tipo de quesito. E aí eu coloquei que não fazia parte da perícia para qual eu fui nomeada. Mas sobre os dados da pessoa, eu respondo porque eu confiro para ver se realmente... É porque eu já peguei um caso que era de homônimo. Eram duas Marisas, mas os sobrenomes eram totalmente diferentes. Todos os outros dados eram totalmente diferentes. Então eu sempre confiro se
todos os dados que estão no contrato correspondem aos dados da pessoa, de fato, para poder apontar se tiver alguma divergência ali. Voltando aqui. Ele falou, né? Vale ressaltar que o direcionamento da perícia cabe tão somente ao perito. Beleza, tá ótimo, ele podia ter parado por aí. Novamente, ele podia parar por aí. Ele podia falar, né? Ó, não vou coletar 50 assinaturas com a pessoa vendada, porque vale ressaltar que o direcionamento da perícia cabe ao perito. Beleza, concordo com ele. Mas ele continua. E ao continuar ele fala: ainda é preciso pontuar que ambas as partes possuem o direito de apresentar assistente técnico, que em tese possuem o mesmo conhecimento técnico deste perito, que poderiam assim questionar ou não o trabalho realizado. No entanto, se observarmos, nenhuma das partes apresentaram assistentes técnicos. Eu não estou nesse processo desde o começo. Eu fui contratada realmente só para impugnar o laudo. Aí ele fecha maravilhosamente bem, assim, incrível. E referente à colheita de padrões, é uma diligência dispensável, sendo exigido apenas quando não há peças padrões adequadas e suficientes. No mais, esclareço que o perito segue fundamentações técnicas e precisas para seguimento do seu trabalho. Então a coleta é dispensável. Sim, pois é, Rodrigo. A coleta é dispensável, segundo esse rapaz aqui. Rapidamente aqui sobre a coleta é dispensável. Não tá 100% errado no sentido de que você fez outras diligências e conseguiu padrões suficientes e adequados que cumpram com precisão todos os critérios de admissibilidade da escrita. Se você conseguiu, o que eu acho assim quase impossível você conseguir preencher o critério de quantidade só com padrões naturais. Muito difícil, porque a maioria das pessoas só tem alguns documentos pessoais e talvez um ou outro contrato ou algo que tenha assinado. De resto, é difícil a pessoa que tem muitas coisas, assinou muito durante a vida e tem muitos padrões para te fornecer. Então, só o critério da quantidade, você dificilmente vai conseguir preencher só com padrões naturais. Então, a coleta não seria dispensável. E ainda tem todos os outros critérios de admissibilidade dos padrões que você precisa cumprir, ou pelo menos buscar, é seu trabalho como perito, buscar o máximo possível para cumprir esses critérios. Então eu dificilmente diria que a coleta de padrões é dispensável. Dificilmente eu diria isso. Até porque mesmo que você tivesse padrões, bons padrões e suficientes em padrões naturais, ainda assim eu faria coleta para eu identificar o periciando, para eu coletar padrões diferentes, para eu gravar a assinatura dele. Então, gente, a coleta, ela realmente tem um objetivo e ela realmente faz parte dos exames. E você consegue muitas informações sobre a escrita da pessoa durante a coleta. Então, eu não diria que é dispensável. Vai doer mais. Te garanto que vai doer mais. E aí, só pra fechar com chave de ouro, ele me coloca aqui a bendita convergência de 95%. Mais uma coisa aqui sobre isso. Esses dias eu vi na internet uma pessoa divulgando o seguinte. Ela estava vendendo essas tabelas e colocando assim: todo perito que quiser ter uma fundamentação estatística no seu laudo deveria comprar essa tabela. E a primeira coisa que eu penso é, se eu tivesse como assistente técnico do outro lado, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir para você explicar esse dado estatístico que você está apresentando. Porque se você está apresentando um dado estatístico, você tem que saber de onde ele saiu, você tem que conseguir me explicar quais parâmetros você usou para extrair aquele número, quais dados você usou para extrair aquele número, e claramente a pessoa que colocou isso aqui não sabe, porque ela nem fez esses padrões estatísticos, ela simplesmente pegou pronto de algum lugar uma tabela que não tem nenhuma metodologia comprovada para estar ali, que você que está usando nem sabe quais são os padrões, qual é o cálculo que é feito por trás, da onde saiu esse cálculo, essa fórmula. Tudo isso, a gente está falando de ciência, tudo isso tem que ser esclarecido, tem que ser explicado, tem que ser comprovado. Então, colocar aqui uma estatística, gente, que você nem sabe de onde saiu. Aí ele fala, né, que as análises se deram sobre as peças digitalizadas que apresentaram condições suficientes para serem periciadas, não ocorrendo nenhuma interferência no resultado final. Dessa forma, ficou dispensada a apresentação em seu formato no meio físico. Ou seja, claramente, ele não é que não deu, não tinha original, não foi apresentado, não quiseram apresentar, não. Foi dispensado. Ele não precisou usar o contrato físico. Você sabe o que é o pior disso aqui? Como eu falei, não dá pra confiar no resultado. Você já imaginou se essa pessoa que passou pela perícia, ela realmente não assinou esse empréstimo? E agora, por causa desse trabalho, falando que a assinatura é dela, ela vai ter que assumir uma dívida de algo que ela nunca, de um contrato que ela nunca fez, de um dinheiro que ela nunca pegou? No contrato todo, tinham 5 assinaturas, sendo 4 assinaturas por extenso e uma rúbrica. Mas ele fez a análise dele toda em uma assinatura só. E aí ele coloca aqui que é preciso pontuar que, embora tenha outro documento contendo a assinatura do autor, esse, por sua vez, se trata tão somente de um orçamento. Portanto, não foi considerado como objeto de perícia, uma vez que a contratação ou não é efetivada através da formalização do contrato.
Esse perito perdeu uma excelente oportunidade de ter mais material da peça questionada. Ele podia até arriscar e analisar uma variabilidade do punho com esses 5 exemplares, mas não, ele resolveu se limitar e limitar o exame dele a uma assinatura só. Ele foi nomeado para fazer perícia nas 5 assinaturas. Tá lá na nomeação dele, o número, as páginas, né? Fazendo as páginas que ele tinha que fazer a análise. Mas como um dos documentos era aquela planilha de proposta, ele escolheu que ele não ia fazer, ele ia fazer só no que estava no contrato, e ainda assim o contrato tinha 3 assinaturas, ele fez somente uma. Por quê? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis assim. E aí eu coloquei essa aqui, que é a última do laudo, só para mostrar que ele coloca que ele tem referências. Ele fala que ele usou livros, então assim, não é porque a pessoa diz que está lendo os livros, que está usando os livros, que de fato ele está fazendo bom uso desses livros, né? Ele usa, coloca aqui Delpíquia, coloca o livro da Tirote, enfim, ele diz aí que ele usou os livros. Então não é porque ele tem os livros que ele de fato está estudando esses livros, que ele está fazendo bom uso desses livros. Ok, agora a gente vai entrar no meu parecer técnico.